Olá, estimados irmãos, então vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos da nossa lição. Estamos na lição 12, com o título Resultado da Oração Perseverante, e vamos estudar o segundo tópico, que é segunda-feira, cujo título do tópico é Crescendo na Graça. Então vamos ver a pergunta A, diz: como o caráter de Jacó se desenvolveu desde a noite agonizante em que passou orando por si e por sua família em Betel? Então, Salmos 92, 12 a 15, o salmista expressa o seguinte: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, o salmista vem dizendo aqui sobre a referência dos justos e o que há de acontecer com aquele que realmente opta por fazer a vontade de Deus, né? Então, eles vão de florescer. A pena inspirada da pergunta A está registrada em Patriarcas e Profeta, página 208, diz o seguinte: Jacó havia escolhido a herança da fé. Esforçara-se para obtê-la pela astúcia, traição e falsidade. Deus, porém, permitiu que seu pecado operasse a própria correção. No entanto, em meio a toda a amarga experiência de seus últimos anos, Jacó nunca se desviou do seu propósito ou renunciou à sua decisão. Ele havia aprendido que, ao recorrer à habilidade e astúcias humanas para garantir a bênção, esteve guerreando contra o próprio Deus. Jacó saiu como um homem diferente daquela noite de luta ao lado do rio Jaboque. A confiança própria foi arrancada. Dali em diante, a astúcia inicial não foi mais vista. Em vez de esperteza e engano, sua vida marcou-se pela simplicidade e verdade. Aprendeu a lição da simples confiança no braço todo-poderoso e, em meio às provações e aflições, curvava-se em humilde submissão à vontade de Deus. Os elementos inferiores do caráter foram consumidos na fornalha, e o verdadeiro ouro refinado até que a fé de Abraão e Isaque apareceu iluminada em Jacó. Então vemos aqui a diferença que houve no caráter de Jacó, que usurpou e com trapacidade conseguiu ali dar a volta à primogenitura, e depois que teve a luta ali, aquela luta ali em Jaboque, a sua confiança passou agora diretamente a Deus, deixou de tentar armadilhar e executar os planos terrenos e planos próprios para conseguir as coisas, e agora colocou a confiança no braço todo-poderoso do Salvador. A pergunta B: que legado de Jacó Deus pretende que seja também o de nossa família? Então, qual é o legado que Deus quer para a nossa família? Que também houve ali com Jacó. O profeta Isaías, no capítulo 8, 16 a 18, ele diz o seguinte: guarda o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da linhagem de Jacó, e o aguardarei. Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu, por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então, o guarda o testemunho e sela a lei é estar de acordo com os preceitos divinos, guardado no coração. Deuteronômio 29, 29. Continua: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras dessa lei. Então, aquilo que a gente não tem acesso de informação, não vale a pena estar questionando e fazendo ali questões e às vezes divagando sobre aquele assunto. Por outro lado, as que foram reveladas pertencem a nós, para nós podermos estudar, aprender, colocar na prática, e ali está escrito para sempre, para obedecer então a palavra de Deus. A pena inspirada diz o seguinte, está registrado em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 547, e diz assim: em certo sentido,
o pai é o sacerdote da casa, oferecendo sobre o altar de Deus os sacrifícios matutinos e vespertino, enquanto a esposa e os filhos se unem a ele em oração e louvor. Nesse lar, Jesus se demorará e, através de sua estimulante influência, despertará jubilosas exclamações dos pais, as quais serão ouvidas em meio às mais exaltadas cenas, dizendo: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Que bênção poder dizermos isso, né? Salvos, salvos, eternamente salvos, livres da corrupção que há no mundo pela concupiscência e, mediante os méritos de Cristo, tornados herdeiros da imortalidade. Vi que poucos pais compreendem a sua responsabilidade. Eles não aprenderam a controlar-se. Até que essa lição seja aprendida, farão uma obra deficiente no governo dos filhos. Perfeito autocontrole cativará a família. Quando isso é conseguido, grande vitória é alcançada. Então podem ensinar os filhos o domínio próprio. Então é importante essa mensagem e volto sempre a bater na tecla. Nossos filhos fazem o que nós fazemos e não o que nós ensinamos a eles. O ensinar é importante, o admoestar faz parte, mas aquilo que nós fazemos é o que eles fazem. Então, por isso que ele vem dizendo que os pais devem ter o autocontrole, né? E isso é muito importante, ter o autocontrole. Mas a primeira parte dessa nota vem falando do sacrifício matutino e vespertinos. Irmãos, quão importante é esse legado ou esse hábito que Deus colocou, ou esse mandado divino, não sei como poderia ser chamado, de fazer o culto matutino e vespertino. A família, toda a família que lança a mão desse recurso, desse benefício maravilhoso, dessa bênção, é uma família unida, é uma família que está em comunhão com Deus, é uma família que pode ter suas dificuldades, seus problemas, mas está unida em Deus e unida entre si. A família que não faz o culto matutino e o culto vespertino tem sérias dificuldades entre eles e sérias dificuldades para manter os pais, principalmente manter os filhos na igreja. E quantos filhos hoje estão desviados, são filhos já com idade que não está sob os cuidados dos pais, são filhos que já têm a sua maioridade, né? Quantos filhos estão desviados porque os pais não fizeram uso do culto matutino e vespertino. Então, se você tem um filho pequeno, se você tem um filho que ainda está sob seus cuidados, faça uma reforma na sua casa, como fez ali Jacó na sua família. Reúna todos, conversem, marque um horário que seja ideal para sua esposa, um horário que seja ideal para os seus filhos. São 10 minutos, são 15 minutos que se dedica ali para uma devoção a Deus de manhã. Vão todos trabalhar e depois ao chegar, não precisa ser à noite, logo a hora de dormir, pode ser na hora que todos se juntam em casa, chegou do trabalho, aquele horário é bom, faça ali o culto, a devoção a Deus. E vocês vão ver a maravilha que vai virar o lar de vocês. Então eu digo isso por experiência própria. Nós já tivemos altura que nosso culto foi negligenciado e graças a Deus conseguimos colocar o culto como algo sagrado e com horário, com um entendimento entre todos devido à diferença de saídas e entrada, mas é uma bênção, realmente é uma bênção. Os ensinamentos das nossas lições da Escola Sabatina traz sempre aquela porção necessária que vem de acordo com a necessidade que nós temos. Então, irmãos, eu lanço o apelo, se você não tem feito uso do culto, faça, mas aquele momento solene, onde realmente a família possa entender que é um momento solene, é um momento que foi chamado à presença de Jesus, naquele momento, reverência e pronto, que é para depois também as crianças que são pequenininhas entender que aquele momento é de reverência, para quando seu filho estiver na igreja também ter reverência na igreja, porque se o seu filho não aprender a ter reverência em casa, ele não vai aprender na igreja. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que essas mensagens da vida de Jacó possa realmente servir de instrução, de ânimo, das vitórias que ele teve, possa ser ânimos para nós, e das derrotas possa servir de alerta para nós, e que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos dizer, como diz ali o meio da nota, né? Como é? Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Que Deus nos dê sua graça a cada um de nós, mas temos que fazer aqui o nosso papel de pais, o nosso papel de buscar a espiritualidade pessoal
e depois na família. Que Deus dê sua graça para isso, nos abençoe. Amém.